Olá, boa tarde meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Primeiro queria agradecer a todas vocês que estão aqui prestigiando, né, nossa palestra de marketing digital. Espero que vocês consigam absorver bastante conteúdo, tem muita dica bacana, então assistam até o final, viu? Coloquei a tela assim já para facilitar, para a gente entrar no ritmo aí, sobre a nossa palestra. E falar um pouquinho, né? Primeiro me apresentar, meu nome é Natália Souza, eu sou jornalista, eu trabalho com marketing digital, gerencio perfis no Facebook e Instagram e também escrevo matérias para o site da Casamento em Santorini, na Grécia. E aí vamos falar do nosso foco, que é o marketing digital. O que é o marketing digital? São os recursos que a gente tem disponível, né, através da internet, para poder impulsionar o nosso negócio, para poder fortalecer a nossa marca, tudo aquilo que está ao nosso alcance, que a gente pode utilizar para poder reforçar a nossa identidade, a nossa essência, do seu empreendimento, do seu negócio. Bom, eu primeiro queria começar falando um pouquinho sobre o comportamento do consumidor pós-pandemia. A gente sabe que antes as pessoas tinham a tendência em comprar por impulso, comprar porque um produto tinha uma certa vantagem, levar outro, e tinha um certo comportamento compulsivo, vamos dizer assim. Com essa questão de isolamento social, tudo isso mudou. Por quê? As pessoas se viram num novo contexto em que, ao invés de lojas físicas, elas tiveram que ir para a internet para poder fazer compras online. E nesse sentido, os consumidores se tornaram muito mais criteriosos. Então, eles pesquisam, eles olham, até porque eles têm mais tempo, né? Eu digo até, isso já existia antes da pandemia, e agora, acredito que mais ainda, os consumidores mais atentos, eles até fazem uma pesquisa antes naquele site do Reclame Aqui, para ver se a empresa que eles querem comprar tá lá, se tem alguém que reclamou de algum produto, de algum serviço, de entrega, se não ficou satisfeito. Então, a gente sabe que o cliente pós-pandemia será, com certeza, um cliente mais exigente, mais atento e, principalmente, com isso tudo, a gente tem que entender que isso também foi um recado ao mundo. As pessoas voltaram-se para si, para poder analisar, né, o que o mundo espera da gente, o que a gente pode fazer para melhorar. E, nesse sentido, as empresas que já estavam envolvidas não só com a questão da responsabilidade social, apoiando sempre causas sociais, mas que, sobretudo, nesse momento pós-pandemia, que vão se preocupar também com a conscientização e com o cuidado com o meio ambiente, com ações sustentáveis, certamente terão uma maior admiração dos seus clientes. Bom, eu coloquei também alguns dados que são super importantes que vocês entendam e analisem. Com essa pandemia e impulsionado pela quarentena, percebam que o e-commerce cresceu em 132% só no mês de maio. Então, as empresas que já estavam estruturadas, que tinham um site, que tinham o seu negócio digital, seja no Facebook, seja no Instagram, essas lojas, essas marcas conseguiram, entre aspas, sobreviver ou ter como vender seus produtos, enquanto outras que só tinham suas lojas físicas se viram meio que num cenário desesperado. Tanto é que algumas marcas, como as lojas americanas, por exemplo, disponibilizaram um espaço em seu site para que os lojistas locais pudessem colocar seus produtos e serviços à venda até que eles consigam, de alguma maneira, se colocarem, né, na internet. Então, é super importante que você que não tenha um canal faça, e quem já tem, é bom dar uma revisada e ver o que pode melhorar. Eu vou falar disso mais para frente também. Queria só fazer um parêntese, eu coloquei um pensamento aí do Alfredo Soares. Se você é empreendedor, é varejista, eu super indico o perfil dele. Nessa época de pandemia, ele fez muitas lives com CEOs de várias marcas do Brasil inteiro.
Então foi muito bacana, acredito que alguns vídeos estejam lá no IGTV. Ele, inclusive, é autor do best-seller Bora Vender, que é um livro excelente, de cabeceira. Então, do tipo, todo mundo tem que ter e todo mundo tem que ler. Então, vale a pena vocês seguirem o perfil dele e comprar o livro também. Cuidado com a autoimagem. Quando a gente fala de autoimagem, às vezes a gente tende a logo, no primeiro momento, pensar realmente na imagem, né, física. Mas a autoimagem vai muito além disso. O que eu quero dizer? Que às vezes a gente fica com medo de ser julgado, às vezes a gente fica inseguro, a gente não quer ser criticado, mas nós somos seres humanos e é normal que a gente erre e que a gente erre de novo, mas o importante é fazer, o importante é sempre começar. Então a minha dica é, não seja tão crítica com você mesma, se dê uma chance, se valorize e, obviamente, aliado a isso, cuide também da sua imagem, do seu cabelo, do seu rosto, do seu corpo, da sua saúde. Fiquem atentos à maneira como vocês se vestem, como vocês falam, como vocês gesticulam. Em comunicação, a gente costuma dizer, né, que a questão da fala, né, do rosto, das mãos, isso se chama cinésica, que nada mais é que o comportamento comunicativo do corpo, que também fala muito. Às vezes a gente está pensando uma coisa por dentro e pelo gesto, pela feição do rosto, quer dizer outra coisa. Então, vamos ter cuidado com a autoimagem. O mesmo também, principalmente para as mulheres, em questão da roupa. Vamos ter cuidado com a indumentária. Por exemplo, se você é uma profissional bem-sucedida, se você é uma advogada, você vai numa reunião com clientes, não é de bom tom que você vá com decote ou com seios à mostra, ou de repente com uma saia curta. Então pode parecer um pouco óbvio, mas eu vejo que tem muita gente que ainda erra nesse sentido. E continuando ainda falando sobre dicas de comportamento nas redes sociais, principalmente nesse momento em que as pessoas destilam ódio à torto e à direita, de graça, esse cuidado deve ser redobrado. Cuidado com as palavras que vocês dizem, cuidado ao emitirem uma opinião. Então, assim, tenham engajamento, tenham conhecimento para isso, cuidem do português também, que é muito importante. Eu sei que às vezes até nós mesmos, pela questão das redes sociais, acaba adquirindo um vocabulário, algumas palavras talvez mais chulas, a gente acaba falando uma coisa ou outra de forma errada, tem também a questão do regionalismo, mas vamos nos atentar a isso, até a maneira como a gente escreve nas redes sociais, ao fazer as legendas dos posts. Se vocês tiverem dúvida, entre no Google, peça ajuda a quem saiba, e aí até coloquei uma dica, né, para seguir lá e fazer o curso da Lívia Kingman. Eu já estou seguindo o perfil dela, inclusive salvo várias dicas, mesmo para mim que sou jornalista, às vezes a gente erra, tem a questão do novo acordo ortográfico, que a gente tem que estar sempre antenada, e assim, a gente nunca vai dar conta de tudo, mas a gente tem que ser humilde o bastante para sempre tentar melhorar e buscar informação para seguir no caminho correto, tá bem? Coloquei aí os primeiros passos, né, para quem quer começar nas redes sociais, que é a questão da pesquisa, o planejamento, a identidade, a logo. Se você é uma empresa, você tem que se apresentar de maneira profissional. Não tem espaço para amador nas redes sociais, gente. Ainda mais agora em que todos os olhares, praticamente do mundo inteiro, estão voltados para as redes sociais. Para o caminho virtual, para o marketing digital. Então, é importante que se tenha uma identidade, uma logo, é importante que você tenha uma paleta de cores que vai seguir durante todo o seu layout e as suas postagens. Para quem gosta, é interessante que vocês entendam um pouco mais de semiótica, do significado das cores. Então, se você é uma pessoa, um profissional de saúde, escolha cores mais tranquilas, que remetam à tranquilidade. Se você é um profissional da área de gastronomia, pense em cores mais quentes,
que aguçem ali o desejo do seu cliente. Vale pensar nisso. Coloquei também o foco e a ação. Eu sei que muitas pessoas têm foco, mas quando parte para ação, gente, olha, eu sei que vocês vão concordar comigo agora. As pessoas começam uma semana super animadas, aí na segunda semana já faz de qualquer jeito, na terceira semana já deixou de lado. Não sejamos essas pessoas a desanimarem no meio do caminho. Ninguém disse que vai ser fácil, mas a gente tem que tentar. Sejamos as mulheres que estimulam, impulsionam umas às outras. Combinado? Vamos seguindo. Por onde começar? Coloquei aí para vocês. Checklist. É essencial que vocês façam essa análise antes de começar o negócio de vocês também. Qual é o seu modelo de negócio? É produto? É serviço? Para quem você vai falar? Eu vou dar um exemplo aqui que muitas pessoas confundem o público-alvo com a persona. O público-alvo é aquele cliente de uma forma mais abrangente. Se eu sou uma pessoa que estou vendendo pranchas de surf, quem são os meus clientes? É o público jovem, pode ser masculino e feminino, pode ser da Zona Sul do Rio de Janeiro, dando um exemplo local, né? Ok, pode ser. Mas quem seria o meu público ideal? Aí vamos pensar. Eu sei que o surf pode ser praticado por mulheres, mas há uma probabilidade maior que o esporte seja mais adepto aos homens, correto? Então, essa seria a minha persona. E aí vocês começam a funilar até chegar nas características principais daquele cliente que para você é o ideal, tá? Coloquei aí também, deseja estar na mídia? Tem que ser de forma estruturada. Feito é melhor que bem feito. Ok, mas assim, façam e tenham conhecimento, busquem informação para poder começar de uma forma correta e ir melhorando cada vez mais. E, como eu disse, se você já tem um canal, excelente, parabéns, aproveite esse tempo que muitas pessoas ainda estão em isolamento para poder fazer uma análise, né, mais criteriosa sobre o seu negócio, se você está no caminho certo, o que você precisa melhorar, quem você quer atingir, e se você ainda não tem, não perca tempo nem dinheiro, é hora de começar já. Bom, seguindo aí, eu coloquei alguns canais digitais para vocês, que são os principais, até pelo questionário que vocês responderam para mim, né? Coloquei aí Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube, entre outros canais. Vale ressaltar, não se limita só a esses 6 não, viu, meninas? Tem mais também, como por exemplo, blog, sites, LinkedIn, entre outros. Eu coloquei aqui alguns principais que são os que vocês mais usam. Vamos seguindo. Qual a diferença do conteúdo versus anúncio? Coloquei a diferença para vocês, mas o que eu quero chamar a atenção, e principalmente pelo que eu expliquei lá atrás do comportamento do consumidor pós-pandemia, a questão é que eu vou dar 2 exemplos práticos para vocês de marcas aqui do Rio que mudaram totalmente o seu conteúdo, o seu foco e assim, tem a minha admiração, o meu parabéns, assim como outras empresas também, mas vou citar aqui só essas 2 para que vocês entendam a diferença de conteúdo e anúncio. O caminho agora para poder se vender vai ser um pouco mais longo, mas vai ser um caminho mais assertivo, vai ser um caminho talvez que você depois vai fidelizar melhor o seu cliente. E aí aqui no Rio nós tínhamos uma empresa de bijuteria em que o público era feminino e quando nós entramos no isolamento social, por volta do dia 16, 17, meados de março, né? Essa empresa, ela voltou todos os seus posts para o seu público, abordando assuntos que fossem úteis para as mulheres que estivessem em casa. Por exemplo, deram dicas de livros para ler, deram dicas de playlist,
deram dicas de como rotinas skincare, uma vez que as mulheres estavam em casa, teriam também mais tempo para se cuidarem. Então, percebam que essa marca, ela foi atenta, é uma marca conectada e viu que não era o momento de vender. Na pandemia, não era o momento de vender. Primeiro porque as pessoas estavam sofrendo, muitas perderam entes, parentes, amigos, vizinhos, pessoas queridas, outras preocupadas com seu próprio emprego, como iam fazer para sustentar suas famílias. Então, essa marca se aproximou do consumidor de uma forma diferente, levando mensagens de apoio, de estímulo, mensagens que não fizessem com que as pessoas ficassem tão preocupadas ou pudessem ter um momento um pouco mais relaxadas, um pouco mais de paz. Percebem a diferença? Outra empresa que também foi exemplo nesse sentido é a Camicado, que é uma empresa de utensílios domésticos, que também voltou suas publicações para as pessoas que estavam em casa. Deram dicas de como fazer, como decorar o home office, deram receitas, entre outras ideias assim que foram geniais e super assertivas, como eu disse, exatamente para quem estava em casa. A venda nesse sentido era uma questão subjetiva. Se a pessoa quisesse, no final das contas, ela ia comprar. Mas eu quero chamar a atenção que as empresas hoje, cada vez mais, elas precisam estar conectadas com o momento atual. Não é estar completamente aleatório, quer vender, preciso bater meta. Não é bem assim. Então é hora da gente repensar como fazer as nossas vendas também. Aí eu coloquei um pouquinho da jornada de compra, que é o que eu já falei para vocês. Quem trabalha com venda, já fez curso de venda, eu coloquei o método AIDA, que é um método muito conhecido, que é a atenção, o interesse, o desejo, a ação. São formas, né? São gatilhos que a gente usa para poder fechar uma compra, mas, obviamente, seguindo a esse funil do outro lado, que é um caminho mais longo. Então, até nisso a gente tem que se preocupar. Qual o cliente que você está atendendo? Ele está em qual momento desse funil? Você quer atrair ele está conhecendo o seu perfil agora? Ele já é uma pessoa que consome o seu conteúdo? Ele já está se relacionando com você? E aí, nesse relacionamento, vale dar uma super dica aqui também, que eu vejo que é um erro muito comum das pessoas, principalmente em Instagram. As pessoas fazem seus posts e, tipo, saem correndo. Nunca mais respondem aos comentários. Gente, isso é um erro. É no mínimo de bom tom que vocês respondam aos comentários, principalmente nos primeiros 30 minutos após a postagem, tá bem? Então, anotem isso aí também. Vamos para o próximo. Coloquei aí, marketing de conteúdo é um compromisso, não uma campanha. Vocês sabem o que é uma campanha? A campanha comumente ela tem início, meio e fim. O marketing de conteúdo é justamente ao contrário. A gente precisa desse comprometimento, a gente precisa se entregar, a gente precisa se dedicar. Vocês precisam entender que o negócio digital de vocês, seja o site, seja o Instagram, seja o Facebook, é a vitrine do trabalho de vocês. Precisa de um comprometimento, precisa de ter constância. Vocês precisam encarar isso de uma forma mais profissional. Não é simplesmente fazer e deixar lá, postar de qualquer jeito. Entendem a relevância? E com isso, cada vez mais que vocês postam, que vocês informam, vocês geram credibilidade, ganham autoridade, vão melhorando o engajamento, vão ganhando mais seguidores. Vamos seguir. Coloquei aí para facilitar. Preparem, porque daqui para frente é só print, hein? Algumas ideias de conteúdo, e aí coloquei de uma forma muito genérica, né? Cada um vai aplicar o seu negócio da forma que achar melhor, até acrescentando ou tirando as ideias, algumas ideias. Então, coloquei, mostre seus bastidores, publique sua rotina, dê dica de algo. Essa questão dos bastidores e publicar a rotina, gente, inclusive super humaniza o perfil, tá? Publique alguma notícia ou tendência da sua área,
Poste uma frase motivadora, defenda as ideias que acredita e mostre a sua essência, e aí isso tem muito a ver com branding também. Divulgue novidades, apresente quem são suas inspirações, compartilhe conteúdo de relevância, poste um TBT, faça lives, mostre o depoimento dos seus clientes. Gente, isso é a prova social de que o que vocês oferecem está dando certo. É sensacional que outras pessoas possam ver de que maneira o trabalho de vocês ajudou outras e outras pessoas. Então, esse depoimento do cliente é uma ideia que eu adoro, tanto para o feed quanto para o destaque também. Crie seu próprio calendário de conteúdo. É super importante, eu vou falar que é muito importante sempre, gente, que tudo é muito importante de verdade. Mas, assim, esse calendário de conteúdo vai otimizar o tempo de vocês. A gente sabe que é humanamente impossível a gente parar todo dia para fazer conteúdo, até porque tem dia que a gente está sem cabeça, tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente está com 1001 coisas para resolver. Então, assim, e ninguém consegue parar. Ah, agora eu tenho que parar porque eu vou ter que postar no feed. Ah, agora eu vou ter que parar porque tá na hora da minha audiência postar no Stories. Assim, não existe isso. Vocês vão ter dificuldade com isso. Então, vamos planilhar tudo. Vamos tirar um dia para poder fazer pesquisa, para buscar inspirações. Olhem também no site dos concorrentes. Isso não é um olhar maldoso, muito pelo contrário. É você estar antenado, ver o que ele está fazendo e aí buscar outras alternativas, ser criativa, explorar assuntos diferentes, pautas diferentes para colocar na tua programação. Eu coloquei para vocês o calendário de 2 clientes meus particulares, então percebam que tem divulgação todos os dias, tanto no Stories, quanto no Facebook, quanto no feed. Só não tem aos domingos por escolha dos meus clientes, ok? Vamos seguindo. Atualize sua conta pessoal para a conta comercial. Ora, se estamos falando de um perfil que quer vender, seja produto ou serviço, ele precisa ser comercial até para que a gente possa analisar as métricas. Então, eu coloquei aí um passo a passo rápido para quem tem conta comercial, fazer logo a conta, para quem tem conta pessoal, fazer logo a conta comercial. Vale ressaltar que quando você passa a conta de pessoal para comercial, essa conta ela fica pública. Então, qualquer pessoa vai poder te seguir ou não, mas ainda assim tem que ter para que você possa analisar as métricas e fazer conteúdos próprios para esse público, postar nos horários certos. E aí, vamos começar. Coloquei dicas para vocês de uma bio estratégica. Seja direto. Eu costumo dizer que a biografia é os seus 5 segundos de fama. É onde a pessoa vai passar ali e vai ver, eu quero seguir esse perfil ou não. Então, seja direto. Para que serve o seu perfil? Para que serve o seu negócio? De que maneira vai ajudar o espectador, o cliente, o seguidor, tá? Coloquei também, coloque um CTA. O que é esse CTA? Vocês vão ouvir muito falar disso ainda no marketing digital. É o Call to Action. É uma chamada para ação. Então, é sempre importante que na bio vocês coloquem, principalmente aí já ligando a outra dica que eu dei, né? Disponibilize um link para o seu WhatsApp, que você coloque, fale aqui comigo, entre logo em contato e sempre coloque alguma setinha ou aquele emoji do dedinho apontando. Por quê? O que pode ser óbvio para mim pode não ser óbvio para outras pessoas. Então, é importante que vocês sinalizem de forma correta. Utilize emojis que tenham a ver com o seu negócio. Se você é uma nutricionista, coloque legumes, coloque frutinhas, pode colocar 1, 3 emojis. Isso tá certo, não tem problema algum, até valoriza a sua bio, tá? E as hashtags. Algumas pessoas me perguntam, Natália, posso colocar hashtag na bio? Até pode, mas o ideal é que você coloque uma, no sentido de que você vai colocar uma frase, por exemplo, compartilhe fotos dos nossos produtos utilizando a hashtag tal. Mas não é colocar um grupo de hashtags lá, que aí é errado, ok? E aí, reforçando o que eu já falei lá atrás, analise todas as métricas do seu perfil.
Quando você coloca a sua conta de pessoal para a conta comercial, você tem todas essas informações ao seu alcance. Gente, de mão beijada, né? Então vamos aproveitar. Aí tá as informações, coloquei um exemplo do perfil. Se é mais mulheres, são mais homens, qual o horário de maior audiência. Então isso tudo vai servir para que você possa fazer o seu calendário de conteúdo e possa postar nos horários corretos, nos dias corretos, tá? Vamos seguindo. Perguntas frequentes. Eu recebo muito essas perguntas. Natália, vale a pena ter 1 ou 2 Instagrams? E aí eu convido a você a pensar comigo. Se é uma nutricionista, se ela tem bons hábitos, se ela é uma pessoa que gosta de ir à academia, se ela se alimenta bem, óbvio, se ela posta foto de um café da manhã, se ela posta foto de um almoço, para mim faz sentido que ela tenha um Instagram só, porque eu entendo que aquele é o estilo de vida dela. Então, o trabalho com o estilo de vida dela vai estar conectado. Agora, se é um perfil. Vou voltar aqui para advogada, né? Que é um perfil mais sério. Se essa advogada ela faz conteúdo para mulher sobre feminicídio, enfim, sobre causas que defendam a mulher. E aí no final de semana ela coloca uma foto dela com o marido em Búzios, num jantar. Não é que esteja errado, mas assim, pelo menos para mim, não é uma coisa que conecta muito, porque se eu a sigo pelo conteúdo que ela fala, pela questão de defender as mulheres e a gente saber, entender mais desse universo, para mim não faz sentido querer saber se ela foi viajar ou não, se ela está em lua de mel com o marido, em Búzios, em Noronha, entendem? Então, acho que essa pergunta vocês também precisam se fazer colocando, se colocando no lugar de espectador, se colocando no lugar de seguidor. E aí, qual o melhor horário de postagem? Depende também. Eu sei que muita gente acha que é ou de manhã, ou no horário do almoço, ou no horário da noite, porque, óbvio, faz sentido. De manhã as pessoas estão indo para o trabalho, no horário do almoço tem aquela pausa, e depois do trabalho as pessoas estão mais relaxadas, querem ficar ali olhando o Instagram, e aí tem mais tempo para pesquisar em site. Mas não é uma regra que vale para todo mundo e é errado. Se alguém te disser isso, desconfie. Não é bem assim. Cada público tem uma personalidade, cada público tem um comportamento e, portanto, vai ter um horário diferente de audiência. Qual a frequência de postagens no feed e stories? Vamos lá. Essa pergunta eu acho que é uma das principais. Postagem no feed. Se puderem fazer todos os dias, ótimo. Se não, no mínimo 3 vezes por semana. Eu sei que às vezes vocês vão falar assim, Nath, é impossível fazer todos os dias. Gente, não é impossível. Basta ter uma rotina, basta ter um planejamento mensal, basta ter uma planilha, basta ter uma organização. Ou seja, vocês vão tirar 2 dias do mês de vocês, vão ficar o dia inteiro pesquisando, planilhando, e aí depois vocês vão agendar esse conteúdo e ele vai entrando no decorrer do mês e depois vocês vão acompanhando. Então, uma questão de se programar, se planejar, tudo bem? Qual a frequência de postagem no Stories? No Stories, a minha sugestão é que seja de 5 a 10 posts por dia, em horários aleatórios, de manhã, à tarde e à noite. Natália, impossível também postar essa quantidade de stories por dia. Faça pelo menos um todos os dias. Já é alguma coisa. O importante é que vocês mantenham sempre a frequência. Não adianta fazer uma semana de post no Face, no Insta e no Stories, e aí na outra semana posta quando lembra, depois posta 15 dias depois. Vocês não vão atingir os resultados que vocês precisam, tá? Como utilizar as hashtags nos posts? A minha dica é que vocês usem de 5 a 7 no máximo e hashtags que tenham a ver com o negócio de vocês também. Aí eu vou dar uma dica. Tem gente que copia aquele bloco de hashtags, copia
aquelas 5, 7 hashtags que já deixou separado no bloco de notas e depois fica copiando e colando nos outros posts. Gente, isso não funciona. Por quê? O Instagram, ele tá banindo, tá? Ele tá penalizando perfis que ele entende que faça coisas automáticas. Ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, tenham esse cuidado. Mudem as hashtags, não fiquem só copiando e colando, tá? Se atentem a isso. E aí eu compartilhei com vocês uma imagem que eu adoro, que é de um Insta que eu sigo, porque é super importante, volto a dizer, que vocês explorem todas as ferramentas do Instagram para conseguir um melhor engajamento. Então, não façam só posts, intercalem as postagens de vocês com vídeos, com galerias, usem e abuse do Stories, vou passar o próximo post aí, né? Coloquem música, mencione pequenas empresas, coloquem a localização, abram a caixinha de perguntas, façam testes, utilizem tudo e o máximo que vocês puderem. Importante, os perfis comerciais que tiverem mais de 10 mil seguidores, o Instagram dá a opção de compartilhar o site daquele negócio. E aí, eu coloquei um passo a passo aí para vocês. Certamente vocês já passaram por alguma publicação que tem aquele arrasta para cima. É exatamente esse caminho que eu dei aí. Mas tem que ser o perfil comercial com mais de 10 mil seguidores. Desculpa, perfil pessoal também, mas tem que ter mais de 10 mil seguidores, ok? E aí, quer melhorar o engajamento? Dicas do que não fazer. Óbvio, comprar seguidores, deixar de interagir ou responder aos seguidores, pedir para seguir de volta, não ter constância nas postagens, copiar o conteúdo de alguém, a não ser que dê os créditos. E aí, outra dica, meu perfil não cresce. Será por quê? Vamos rever isso aí? Aproveita esse conteúdo que eu deixei, dá um print, anota no caderninho, para depois você fazer aquela análise com o seu perfil. Será que o seu design tá bom? Será que de repente não tá confuso? A letra ali não tá misturada com a imagem, quase que legível? Será que alguma coisa não tá grande demais, pequena demais? Excesso de conteúdo sobre venda. Lembra que eu falei lá atrás? A ideia agora é oferecer conteúdo, é oferecer informações úteis. A venda vem de forma subjetiva. Postar quando lembra. Pode ser que você não esteja se comunicando com o seu público de forma correta. Por quê? Porque lá atrás você provavelmente não desenhou, não definiu quem é a sua persona. Atentem-se a isso. E aí, consequentemente, você produz conteúdos aleatórios. Ou seja, fala para todo mundo e não fala para ninguém. Por isso, tem que ter um planejamento. Não pensem que, não tentem burlar a ideia de que, por exemplo, vou colocar 3 frases inspiradoras na semana, fazer 2 reposts e aí já deu 5 dias de conteúdo. Gente, aí não, né? Não dá. Tem que ser conteúdo bom, conteúdo compartilhável, que tem informação útil, que agregue, que muitas pessoas gostem, que muitas pessoas possam salvar e que possam compartilhar. Vamos seguindo. Coloquei também algumas sugestões para os destaques de vocês. Quem não tem, faça. É importante ter. Quem já tem, ótimo, aproveite para analisar se está contextualizado ou não. E aí coloquei algumas dicas que vocês podem fazer. Quem sou eu? Mostrar os bastidores, novidades, depoimentos dos clientes e dicas, tá? Vamos seguindo. Gente, os slides a partir de agora são slides que vocês vão amar e tenho certeza que vai ajudar muito a quem está assistindo. Então, anotem, façam print. Se o vídeo passar para frente, volta, tá? Vai ser super importante vocês anotarem isso aí. Coloquei algumas dicas de aplicativo e plataformas para melhorar e otimizar o trabalho de vocês. Coloquei o Snug, que é um aplicativo para organizar o feed.
ele é gratuito. Então, depois que vocês fizerem a arte de vocês, vocês vão colocar lá nesse aplicativo e vai ver, colocar um perto do outro, ver qual combina com qual cor que fica melhor, qual sequência é mais interessante. O Canva é uma plataforma excelente, principalmente para quem não é designer e quer fazer posts de forma mais profissional. Ele é gratuito, lá vocês podem fazer capa para destaques, capa para o IGTV, pode fazer os posts, ele é bem bacana, eu uso ele, amo, adoro, dá para fazer coisas incríveis. E obviamente ele tem a versão paga para quem precisar, quiser fazer uma coisa mais rebuscada, mas eu digo que a versão gratuita já é muito boa e vocês vão conseguir se divertir a beça por lá. Coloquei aí o agendador de posts, que é essencial, como eu disse. É difícil que todo mundo fique parando para poder fazer o post. Para isso, vocês vão usar um programa de agendamento de post. E aí eu quero explicar uma coisa para vocês. Existe, por exemplo, o estúdio de criação do Facebook, que é um agendador gratuito. Eu, particularmente, uso, mas eu não acho ele muito organizado. Então, na verdade, eu uso eu uso dois. Eu uso o estúdio de criação do Facebook e eu uso o MLabs. Mas para quem está começando, e eu já usei e acho excelente, eu indico o Postgram, que é muito bom. Na verdade, ele tem a versão paga, mas como é um perfil só, acho que vale a pena vocês fazerem a assinatura ou mensal ou, quem sabe, anual, porque ele é super organizado. Para quem está começando, ele é excelente. E aí você vai conseguir otimizar o seu tempo de trabalho e colocar todas as suas programações lá. E depois, como eu disse, vai só acompanhando. Aí eu coloquei dicas de aplicativos para foto. Gente, isso é muito importante. A foto é a vitrine, é aquilo de melhor que você quer mostrar. Eu até entendo que algumas pessoas não tenham dinheiro para investir num fotógrafo, ou talvez não tenham um aparelho tão bom que tire uma fotografia com qualidade boa, mas vamos tentar melhorar sempre. Lembra que eu falei lá atrás? Então, assim, fez uma foto, talvez não ficou tão boa, a imagem não ficou tão nítida, usa qualquer um desses aplicativos que eu dei a dica aí, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir melhorar a imagem. O próximo é dicas de banco de imagens, ainda falando sobre fotos. Eu percebo que muitas pessoas pegam fotos da internet, acham que internet é terra de ninguém. Gente, cuidado. Primeiro porque a gente tem que estar ciente da autorização, né, de uso dessas imagens. E segundo, que na maioria das vezes elas não têm a resolução boa, que acaba desfocando ou não demonstrando um cuidado maior com o seu perfil, com o seu negócio, com o seu empreendimento. Então agora não tem desculpa. Coloquei para vocês 3 sugestões de bancos de imagens gratuitos que vocês podem ir lá para pegar imagens lindas e fazerem um feed bem harmônico, bem lindo, bem combinadinho. Vamos seguindo. Coloquei aí também dicas de aplicativos para stories criativos. Gente, tem muitos outros, tá? Eu uso vários aplicativos, cada um para cada coisa, mas eu não quis colocar tanta informação para vocês não ficarem também perdidos. Acho que 3 indicações tá de bom tamanho para quem está começando. Lembrando que todos eles têm a versão gratuita e também tem a versão paga. Dependendo do seu negócio, se você quiser um stories diferente, eles vão mostrar lá dentro da plataforma qual seria o design. Se você achar que vale a pena investir, também para melhorar, para chamar a atenção do seu público. Então, eu acho que vale pesquisar e, obviamente, vale testar também. E aí, por último, coloquei dicas de aplicativos para vídeo. Esses aplicativos que eu coloquei, eles são super intuitivos, super fáceis de fazer. Vocês vão subir as fotos e facilmente ele vai dar lá os layouts, as musiquinhas. É bem bacana, vocês conseguem fazer vídeos rápidos. Então, é mais uma ideia para poder deixar o stories diferente e fazer de uma forma bem criativa. Tudo bem? Eu, na verdade, dei uma pincelada aqui sobre marketing digital,
sobre esse mundo que eu amo, que eu adoro. Falei um pouco, foquei mais no Instagram, porque pela pesquisa de opinião foi o que vocês responderam, então quis focar mais nessa parte, dando dicas, informações para vocês melhorarem o negócio de vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir, se assistiram aqui a nossa palestra, se anotaram tudo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obviamente, um curso mais aprofundado é sempre válido, mas aí teríamos que ter aqui um dia inteiro de palestra, o que não é possível, então tentei ser o mais objetiva possível. E aí, coloquei a mensagem final. Eu acho que é sempre importante, eu costumo dizer que nós somos as responsáveis pelo nosso progresso. Então, faça devagar, faça do seu modo, mas comece já. Eu tenho certeza que lá na frente vocês vão agradecer por ter começado hoje. Eu deixei também os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar à disposição para o que vocês precisarem, para ajudar o máximo que eu puder. Falei com a Paula também, né? Aproveitar aqui mais uma vez para agradecer o convite dela, agradecer o privilégio de estar nesse grupo com mulheres tão importantes, tão engajadas, tão empoderadas, que fazem toda a diferença, né? Principalmente aí em Santos Dumont. Espero que a gente tenha um próximo encontro, talvez uma reunião no Zoom para tirar mais dúvidas. E é isso, estou à disposição e agradeço mais uma vez por terem assistido a palestra. Um beijo!